Boa noite. Vamos dar início às nossas reflexões do estudo do Projeto Espiritizar. Nós estamos analisando o livro A Obsessão Silenciosa e dando o prosseguimento ao estudo do capítulo 5, o plano existencial e a obsessão. E, como de hábito, vamos iniciar com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Hoje, então, lembrando, o título central é Experiências Desafio e Experiências Aprendizado. Então, no Evangelho comentado por Emmanuel, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Emmanuel nos diz o seguinte: aprimoremo-nos, apresentando mais dócil instrumentalidade aos mensageiros da vida mais alta. Cresçamos em conhecimento e superioridade sentimental. Iluminemo-nos na esfera individual. Vamos então fazer alguns apontamentos para aprofundar o conteúdo da mensagem que Emmanuel nos traz. Então, Emmanuel nos convida a que, de fato, façamos o máximo para aprimorar a nossa parceria junto à espiritualidade benfeitora. Ele coloca isso nessa expressão: mais dócil instrumentalidade aos mensageiros da vida mais alta. E para que isso aconteça, ele nos dá algumas diretrizes. Cresçamos em conhecimento, estudemos, aprofundemos o nosso estudo sobre a vida espiritual, sobre as leis divinas. Então, cresçamos em conhecimento e superioridade sentimental, ou seja, busquemos qualificar, elevar as vibrações relacionadas ao que sentimos, ao que nos envolve. E, concluindo essas diretrizes, ele nos diz: iluminemo-nos na esfera individual. Iluminemo-nos na esfera individual tem a ver com o trabalho do autoconhecimento, da percepção da nossa verdadeira essência, que é a espiritual, de estarmos, de fato, primeiramente aprimorando o conhecimento, estudando mais, conhecendo mais, sentindo, trabalhando os sentimentos de uma forma mais elevada e fechando o leque de orientações, iluminando-nos na esfera individual. Grande trabalho relacionado ao autoconhecimento e à percepção dos verdadeiros objetivos da vida, levando em conta que, de fato, somos espíritos em passagem pelo corpo material. Mas o nosso verdadeiro país não é aqui na Terra. E a meta e os objetivos maiores da vida transcendem aquilo que o planeta pode nos oferecer.
Vamos então conversar um pouco sobre experiências desafio e experiências aprendizado. Em um planeta de expiações e provas, não é possível viver sem passar por experiências de desafio, ou seja, experiências que desagradam o nosso ego, que se manifestam em várias provas expressas nos relacionamentos com outras pessoas, nas condições físicas do planeta, né? Nas condições adversas, nos climas, nas alterações climáticas e outras situações aflitivas. Então, não há como evitarmos. Nós passamos e teremos que passar por essas duas classes de experiências. E aqui o destaque: as experiências desafio, cuja característica é desagradar o nosso ego. É, de certa maneira, resultado dos atritos, dos desafios que temos, quer nos relacionamentos pessoais, família, trabalho, sociedade, quer nas condições adversas do planeta Terra e outras situações aflitivas. Então, passa a haver para cada um de nós que vamos ampliando o nosso entendimento sobre os verdadeiros objetivos da vida, trabalhar tanto situações boas quanto situações desagradáveis, mas trabalhar ambas tendo por meta maior aprendizagem, crescimento espiritual. Nas expiações dolorosas, provenientes de nosso passado espiritual, enfim, são múltiplas as experiências de desafio que nos convidam a transmutar o nosso ego pelo cumprimento das leis e desenvolvimento das virtudes essenciais da vida, em um processo de aprendizado constante. É interessante esse aspecto, né? Porque aqui nós somos chamados a ter uma compreensão, um entendimento mais espiritual e mais sutil de encarar esses desafios, porque eles estão associados a todo um trabalho de superação, de autossuperação, de transmutação do nosso ego. E isso acontecendo através do cumprimento das leis e desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. As virtudes ensinadas a nós no Evangelho de Jesus. E isso vai se dando em um aprendizado constante, porque diariamente nós topamos com essas experiências de desafio, né? Ao mesmo tempo, experimentamos muitas experiências estímulo, ou seja, as experiências agradáveis, não do ponto de vista do ego, pois agradável para esse é não ter nenhum desafio e tudo acontecer em conformidade com os desejos da pessoa de ter uma vida que lhe agrade os sentidos. Então, aqui a gente vai percebendo o diferencial
das experiências desafio, das experiências estímulo. Tá? A orientação que o Honório nos traz é de que essas experiências elas não são agradáveis do ponto de vista do ego. Porque a associação entre os desejos instintivos, os desejos e emoções muito atreladas aos desequilíbrios que trazemos do passado, recebe um endosso e um acolhimento muito grande do nosso ego. Mas aquilo que nos ocorre e que passamos a analisar como oportunidade para o crescimento espiritual nosso, há aspectos da nossa personalidade, o nosso inconsciente profundo, que não se agrada muito disso. Mas é aí onde nós, espiritualmente esclarecidos, somos chamados a trabalhar. As experiências estímulo são agradáveis do ponto de vista da essência divina que somos, pois nos estimulam à evolução. Por exemplo, uma reflexão que um ensinamento de Jesus nos proporciona, uma mensagem de alento que lemos de um mentor espiritual como Joana de Ângeles, Emmanuel, Honório e outros, fazem parte das experiências de estímulo que recebemos, que vão, de certo modo, nos incentivando na aquisição de virtudes e da prática do bem. E elas vêm através de mensagens, de livros que lemos, que vão trabalhando o nosso despertar espiritual. Isso naturalmente vai acontecendo. São as experiências estímulo que passam a povoar o nosso entendimento. É claro que elas dependem do nosso esforço e da nossa busca de aprimoramento espiritual. Importante também é refletir que as experiências de desafio não deixam de ser estímulos se os observarmos com os olhos de aprendizes da vida. Ao contrário, se as recebemos egoicamente, produzirão muita revolta, ansiedade, frustrações e outros sentimentos egóicos. Então, até mesmo as experiências desafio, elas assumem um aspecto de estímulo para o nosso crescimento espiritual, desde que nos posicionemos como aprendizes da vida. Temos aquela postura de humildade para diante de problemas e desafios, estarmos atentos a percebê-los como oportunidade de crescimento espiritual. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhando as experiências desafio como se fossem estímulos para, e de fato são, para o nosso crescimento e progresso espirituais. Quanto mais desafiadora é a experiência,
mais a vida nos convida a desenvolver o propósito existencial, exercitando a virtude que transmuta o movimento egóico que somos convidados a transformar. Então, que maravilha, né? Nós vamos aqui percebendo que não há o que temer das experiências de desafio, desde que as observemos, né, posicionamento do aprendiz que quer crescer, porque ela nos convida a desenvolver o propósito existencial. Antes da nossa encarnação atual, firmamos compromissos, estabelecemos acordos com os espíritos que endossaram a nossa presente encarnação, para que quando aqui estivéssemos, abríssemos o entendimento à luz da doutrina espírita para o melhor aproveitamento possível de todas as experiências desafio e das experiências estímulo. Então, bem cientes desse contrato espiritual que assumimos, passamos a ter mais leveza, mais aberturas no nosso campo intuitivo e de inspiração às ideias, aos conselhos de nossos espíritos guias e protetores. Diante de cada experiência desafio ou experiência estímulo, pergunte-se: o que a vida está me convidando a aprender com essa experiência? Que virtude sou convidado a desenvolver? Ambas geram experiências de aprendizado para nós, quando estamos conectados com o sentimento de aprendiz. Que maravilha, né? Então é isso que precisamos diariamente estarmos atentos a trabalhar. O sentimento de aprendiz. Daquele que, diante dos desafios e problemas do dia a dia, busca sempre, através de uma autorreflexão, perguntar-se: o que é que eu tenho para aprender com esse problema ou com esse desafio que me apareceu? Que virtudes eu posso adquirir enfrentando com calma, com equilíbrio, esse teste que a vida me trouxe? Então, tendo essa atitude, nós sempre estaremos aproveitando ao máximo todas as situações, vicissitudes e problemas que a vida nos traga no nosso dia a dia. Agindo assim, faremos uma boa utilização do tempo para evoluir, sem preocupações, isto é, sem querer antecipar o futuro ou pós-ocupações, lamentando o que passou, estados que somente produzem ansiedade, angústia e inquietude. Então, de fato, se estivermos trabalhando adequadamente as experiências desafio, as experiências estímulo, poderemos, através dessa atitude, aprimorarmos o nosso progresso, as nossas conquistas evolutivas e realmente
superar ansiedades ou preocupações que normalmente têm causado uma grande perda, não só de tempo, mas de saúde emocional para muitas pessoas. Busquemos aproveitar essas lições, como esta do livro Obsessão Silenciosa, que estivemos comentando agora, porque é através da reflexão sobre conteúdo de mensagens como esta que nós qualificaremos, daremos mais qualidade ao nosso dia a dia, à nossa reencarnação atual. Nós estamos, assim, chegando aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Agradecendo a você que nos acompanhou ou venha nos acompanhar, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos, com muita paz.